abençoe, pessoal. Então, vamos lá, né? Em nome de Jesus, toma minha vida nas suas mãos, Senhor, opera, fala, ministra em cada coração de forma individual, abre o entendimento, meu Pai. Cai por terra todo espírito contrário que está atrapalhando essa pessoa a ter um entendimento maior. Me usa de uma forma simples que até uma criança possa entender o que o Senhor quer falar. Em nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Foi sorteado aqui um versículo, né, no livrinho Pão Diário, e vão ficar em cima dele, vão meditar nesse versículo. Não sei o que vai ser pregado, né? Quem está me ouvindo pela primeira vez, é dessa forma que Deus me usa, tá? Com versículos aleatórios, ou então com um capítulo na Bíblia que é sorteado aqui nesse momento, tá? Não existe uma preparação, nada. E aí eu vou ver o que vai sair da minha boca aqui, em que direção, né? Qual é o tema, depois é que eu vou saber qual é o tema, o que Deus dirigiu aqui. Então eu sempre me coloco como ouvinte, tá? Porque eu entendo que aqui quem está pregando, tá? É o Espírito de Deus. É Ele que está falando aqui. Então eu não trabalho, Deus não me permite preparar nenhum estudo, preparar nenhuma pregação. A pregação é realmente um sorteio aqui da palavra, abro de forma aleatória e entendo que o Espírito Santo de Deus, creio que o Espírito Santo de Deus está me usando pela misericórdia para falar com vocês e também comigo, tá? Eu fico sempre a semana na retaguarda, eu fico pensando, meu Deus, eu ministrei sobre isso, eu vou vigiar isso, entendeu? Eu também fico, né, na expectativa de saber o que vai sair, porque eu também, né, é uma novidade para mim, tá bom? Então é isso. Quem tá me conhecendo agora, aí não existe, tá, uma preparação, um tema. Ah, a Leila vai ficar em cima desse tema. Não vou, gente, não vou. Não sei nem o que vai ser falado aqui, tá bom? Deus abençoe aí. Vamos lá. O tema, ó, falando besteira. O versículo é Salmo, tá? 100, versículo 2. Foi o que eu sorteei. Então, eu vou começar falando dentro desse versículo, olha só. Então, eu não escolhi, não meditei, não anotei nada sobre esse versículo, não procurei nada sobre esse versículo. Então, vamos ver o que o Espírito Santo de Deus vai ministrar. Fala assim, ó, prestem culto ao Senhor com alegria, entre na sua presença com cânticos alegres. Nossa, isso aqui é uma necessidade de um adorador. Retomando aqui, eu parei porque eu prefiro ir lá no Salmo, tá? Eu achei interessante ler o Salmo 100, né? Porque eu tirei um versículo dentro desse livrinho e achei interessante a gente ler mais um pouquinho, tá? Então, vamos ler para entender, porque, como eu falei, é necessário, né? Se faz necessário a gente ter esse coração, né? Para adorar a Deus, que é, né? Prestar culto ao Senhor com alegria, né? Entrar na presença dele com cânticos alegres. Ah, tá, mas eu não gosto, Leila, dessas músicas assim que me estimulam a dançar, a bater palma. Eu gosto mais daquele hino, sabe, que me emociona, que me faz chorar, né, que me quebranta. Não tem nada a ver com o cântico que a gente está falando aqui, alegre, né? Não tem nada a ver com a melodia, com a letra, com a música, não. Tem a ver com o seu sentimento para com a música, tá? É isso que vai prevalecer na adoração, tá? Não tem nada, claro, a letra, obviamente, você tá adorando a Deus, tem que ser uma letra, né, para a adoração, né? Mas isso não importa. O que Deus vai olhar em você é um coração genuíno, sincero, tá? Sincero, um coração de adorador, tá? Independente, né, qual o instrumento, qual é a letra, se ela te impulsiona a chorar, se ela te impulsiona a dançar, não importa. Tudo que você fizer, faça com excelência, né? Porque você está fazendo para o seu Senhor.
Então é nisso que eu tô falando do versículo, tá, gente? Eu não escolhi esse versículo. Então eu tô pensando como é uma pessoa, né, que ela ama Deus de todo o coração. Ela é sincera com as coisas de Deus, tá? Mas muitas vezes a igreja está em festa, né? E você está de luto, né? Você está vivendo um tempo, né, de reconstrução. E você, é igual a Eclesiastes, né? Fala que há tempo para abraçar, há tempo para se afastar. Então, esse tempo se faz necessário, muitas vezes, na vida de uma pessoa que está passando, né, por transformação, né, por renúncia, por construção espiritual. Enfim, vamos lá em Eclesiastes, tá? Vamos lá, eu até me propus a ler Salmo 100, olha só como é que já vai para outro âmbito aqui, que a gente não entende, né, esses mistérios de Deus. Mas a gente vai ficar... Então, eu tô entendendo que a gente vai ficar em cima, né? Parece que o tema tá seguindo assim por uma pessoa que tá passando por estreito, não tá com aquele coração animoso pra festa, né? E muitas vezes ela se sente mal, porque ela não entende que é o tempo dela, ela tem que respeitar esse tempo. E o fato dela não estar preparada para esses comes e bebes da igreja ou em qualquer outro lugar que ela seja convidada, ela não está desagradando a Deus, tá? Porque muitos que estão até nessas festas, tá? Nessa alegria, né? Nessa emoção toda, muitas vezes não tá com um coração sincero, genuíno diante de Deus. E aí vai contar até, né, de uma forma contrária, porque o Espírito Santo de Deus vai olhar se aquela pessoa ela tá ali, né, tentando satisfazer o desejo da carne dela. Ah, mas eu quando, né, era do mundo, quando eu era pecador, eu toda sexta-feira, todo sábado tinha balada, tinha não sei o quê. Então ela começa a substituir aquele vazio, né? E ela vai de uma forma carnal para a igreja. Isso Deus não se agrada. Então isso é isso que eu tô te falando. O coração do verdadeiro adorador é necessário que ele realmente tenha esse coração, né? De estar ali, independente, tá? Da música. Ele está ali para adorar a Deus e não para tampar um vazio, um dia monótono, um dia que não tem nada para fazer. Eu vou ir para a igreja porque tá tendo festa, né? Tá todo mundo se divertindo. Gente, aí começa ela levar para o outro lado. A igreja, ela tá tomando muito esse sentido porque ela precisa, né? Ela é necessária, essas festas são importantes até para as pessoas que estão começando agora na presença de Deus. Mas para uma pessoa, gente, que tem uma intimidade ou teve uma intimidade com Deus, já conhece a Deus, ela não pode ir para tampar um vazio. Aí Deus vai sondar o coração dela e vai entender que ela não está adorando a Deus, tá? Ela tá para preencher uma lacuna, um vazio do dia a dia. Aí ela começa a entrar nessa pilha da igreja. A igreja precisa realmente fazer as festas, é necessário, né? Porque as pessoas que estão saindo do mundo, elas não podem viver de uma forma igual muitas vezes um crente de 20, 30 anos de igreja, né? Ela necessita de uma vida festiva, de uma vida preenchida, né? Mas quando se trata de um crente, não. O crente, ele não precisa disso, tá? Ele pode adorar a Deus em 4 paredes. Então aí entra essa diferença quando é falado aqui, preste culto ao Senhor com alegria. Então não importa o culto, se é dentro da tua casa, se é dentro da igreja, né? Se é num show gospel, tá? Qualquer culto, né, tem que ser prestado a Deus com alegria, com o espírito de adorador, tá? Tanto que ele fala aqui, né? Então não é uma música alegre, eu vou colocar um forró. Não. Não, eu vou colocar um louvor assim mais sentimental, né? Que me impulsiona a chorar, né? Não tem nada a ver, não é a música, não é se é forró, se é rap, se é reggae, se é uma música, né, que emociona.
não é por esse lado que Deus está vendo, não é esse tipo de alegria. A alegria tem que estar em você. Você tem que ter esse coração animoso diante de Deus, independente da circunstância da sua vida, tá? Aí você pensa assim, mas eu não vou, porque lá tá todo mundo pulando, batendo palma, né? Não tem ninguém passando pelo vale. Tá, se você não quer ir, você não está em pecado. Porque se for pra ir e criticar os outros que tá feliz, né? Que não tá vivendo, né? Esse vale, não tá passando por esse estreito, se for para julgar os irmãos, então não vá. Porque você tem que entender que é necessário, se faz necessário essas festas, tá? Essas reuniões. O mundo não tá girando em torno do seu umbigo. É isso que você tem que ver, tá? Muita gente achando isso aí. Por isso que tem muita gente tonto, tá? Porque acha que o mundo gira em torno do umbigo dela. Enfim, eu quero fazer você aí que tá do outro lado me ouvindo, que independente da sua situação, tá? Do estreito que você está passando, você tem que estar alegre. Você tem que ter ânimo para adorar, tá? Não estou falando da música, do estilo musical que você escolheu para ouvir. Não importa, você tem que ter um coração agradecido, tá? E entender. As pessoas têm que olhar para você e não ver a sua tristeza. É esse o coração alegre que está sendo citado aqui. Tanto que eu falei que eu ia ler Eclesiastes? Vamos ler um pouquinho? Só porque eu falei, né? Eu comentei do Eclesiastes, acho que é 3 aqui, né? Que fala assim, quer ver, ó? Que tudo neste mundo tem o seu tempo, né? Então, você tem que respeitar o seu tempo. As pessoas também têm que respeitar o seu tempo. Agora, se você não se respeita, as pessoas também não vão te respeitar. Se você finge ser uma pessoa, né, animada, muitas vezes você não tá para aquele tipo de festa. Então, se respeite, não vá. Porque aí você vai achar que tá todo mundo pisando em você. Né? Lá igual em Provérbios 25, 20. Tá, gente, achei aqui. Tem uma paradinha aí. Vamos ler o 19, que você vai entender melhor. Quer ver? Fala assim, ó. No momento de dificuldade, depender de uma pessoa que não merece confiança é como mastigar com um dente podre. No caso, né? Um dente estragado. Andar com um pé aleijado. Né? Uma dificuldade tremenda, você depender de uma pessoa que não merece sua confiança, você só tem aquela pessoa para recorrer. Então ele tá te dando um exemplo, né? Como é incômodo, né? Aí fala, ou querer se esquentar num dia frio, tirando a roupa, é impossível, né? Aí logo ele fecha aqui no versículo 20, ó, cantar para quem está triste é como esfregar sal numa ferida. É uma provocação, né? Muitas vezes você perdeu um ente querido, perdeu alguém, né? Ou você tá passando, né, por um estreito. Imagina, aí seu vizinho bota, né, aquela música, não importa se seja gospel, se seja uma festa cristã, aquilo vai te incomodar profundamente, mas você tem que respeitar a alegria da outra pessoa, né? Enfim, então eu quero colocar aqui o que Deus quer de você nesse momento, tá? Deus quer que você chore com quem chora, se alegre com quem se alegra. Tá? E não espere ninguém chorar com você. Você está sendo convidado, tá? A se entristecer com a pessoa que está triste e se alegrar com a pessoa que está alegre. Se você não consegue, é porque você ainda é um ser muito egoísta. Você acha que todo mundo, ou da igreja, ou da sua família, ou no seu bairro, no seu condomínio, tem que ter, né? Tem que estar passando pela moedura. E não é bem assim. Então, isso é o princípio, tá? De que você está fora da presença de Deus, que o Espírito Santo de Deus não está te ajudando a carregar esse fardo. Aí você vai olhar para você e falar, não, eu tô sem paciência. Eu não estou suportando a felicidade daquele irmão, né? Aí Deus não se agrada. Tá? Então, é isso que eu tô te falando. As pessoas têm que respeitar o seu tempo. Mas a partir da hora que você se respeita,
né, que é lá em Eclesiastes 3, né, que tudo neste mundo tem o seu tempo, cada coisa tem a sua ocasião, há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar, tempo de chorar e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de afastar, tá? Só que você tem que entender que você tem que ter esse tempo para você. Isso não acontecendo, você vai, né, cobrar de uma pessoa que não tem nada com isso. Você vai sugar a energia das pessoas, né? É isso que Deus quer, que você passe pelo seu vale, passe pelo seu momento, pela sua moedura, dando glória a Deus, alegre. Se você não está pronto para isso, não tem condições, então não vai estragar a festa de ninguém. Não vá. Porque a pessoa, ela acha, né, que todo mundo tem que estar chorando com ela. Não é assim, a palavra de Deus pede isso. É o mandamento, para você chorar com quem chora. Mas isso aí é para você que está na presença de Deus. As pessoas não têm esse compromisso, essa responsabilidade, porque elas não têm Deus. Muitas vezes elas estão numa festa para passar o tempo mais rápido, porque a vida é um tédio. Uma pessoa sem Deus, sem Jesus Cristo, ela é entediada 24 horas, ela tem que ter uma vida muito ocupada, cheia de ocupações durante o dia, para que ela não veja, sabe, o tédio que é a vida sem Deus, para que ela não sinta. E o diabo engana mesmo, usa muita festa no momento errado, na hora que você tá, né, muitas vezes passando por uma situação e as pessoas até te culpam. Fala, poxa, mas essa mulher não vem nas festas que a gente faz, a gente convida, ela não aceita. As pessoas não estão respeitando o seu tempo, né? Mas aí, quando você também não se respeita, aí você vai passar por isso. Vai passar por isso. Quando você vai numa festa, você vai querer que a festa pare, que as pessoas parem para te dar atenção. Isso não vai acontecer. Então, você vai ser um peso enorme, né? Então, é melhor que você tenha esse entendimento. Retomando aqui, vamos ler o Salmo 100, que foi isso que eu me propus aqui, né? Olha só, fala assim, ó, cante hinos a Deus, o Senhor. Todos os moradores da terra adorem o Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença. Então, até vou contar um caso aqui, que essa madrugada, né, foi feita uma vigília. Eu começo a vigília meia-noite e termino às 3 da manhã. Mas não sei o que aconteceu, que a vigília parece que demorou a passar. Sobrou tempo, né? Eu já tinha o meu tempo de ficar falando em línguas, depois eu tive um tempo de orar por todo mundo, né? E ler Bíblia, e sobrou tempo. Eu falei, gente, o que eu vou falar mais com Deus? Meu Deus, aí a minha filha, né, me propôs. Falou assim, mãe, vamos cantar? Vamos cantar o Salmo? Aí eu falei, vamos. Olha a situação, olha a cilada. Vamos cantar o Salmo? Vamos. O que aconteceu? Parei a vigília, né? Que no caso, essa vigília, a ideia da vigília é orar o tempo todo, né? Encher a taça mesmo de oração para ver uma resposta, né? Então, o meu tempo é para orar. E eu amo cantar, não vou mentir, gosto de cantar brincando, né? Gosto de cantar em casa, eu canto o dia inteiro. Aí ela falou, vamos cantar o Salmo? Aí eu falei, vamos, pra encher linguiça, tá? Pra passar o tempo rápido da vigília, olha só a responsabilidade. Aí eu e ela brincando, né? Aí sentamos, aí começamos a cantar. E aí ria, né? Aí cantava, aí mudava a melodia, aí cantava outro. Mas aquela coisa assim, bem, sabe? Parecia que eu estava num parque de diversão. E cantava e ria, né? E fazia um salmo aí, que cantava tipo uma ópera, né? E aí minha filha deu muito ruim. Acabou a vigília, deu 3 horas da manhã, enchi linguiça, né? Só cantando, só rindo, brincando, né? Fingindo, né? Que era cantora. A gente, né? Desandou aqui a vigília. Essa é a verdade, desandou a vigília, porque a gente começou a cantar e não queria mais saber de orar. E ficamos, né, até das 3 horas da manhã. Porque eu, né, aí tava tão divertido ficar cantando. Então, eu quero colocar para vocês o seguinte: tem coisas que Deus conhece o seu coração.
Você está cantando para Deus porque você quer louvar a Deus? Ou você está cantando porque isso é divertidíssimo, né? Você quer passar o tempo da vigília rápido porque você se propôs a fazer uma vigília e não sabe mais o que falar para Deus? Então Deus já tinha sondado o nosso coração e viu que a gente estava se divertindo horrores, né? Cantando os salmos, né? E aí deu ruim. Por quê? Porque Deus foi lá, deu um sonho para minha filha, né? Falou comigo e falou: não aceito essa vigília, não aceitei as suas orações, né? Você brincou no tempo que era para estar orando. Então aquela 1 hora, né, que a gente quis que passasse rápido para chegar 3 da manhã brincando, rindo, né, e se divertindo, não era para ser dessa forma. Então, o que acontece? Eu tô dando um exemplo, tá? Eu tô falando de um ocorrido, de um caso aí, num caso verídico aí, que foi o meu, né? Essa madrugada, para você entender. Deus, ele sabe exatamente o seu sentimento. Com que sentimento você está indo a uma festa, né? Dentro da igreja. Se é para ficar botando peso nas costas dos outros, se vitimizando, né? Porque a partir da hora que você se vitimiza, você coloca o diabo como um campeão, né? Você tá dando para ele, né? Ou melhor, você tá mostrando que Deus é fraco, que Deus não é contigo, que o diabo tá vencendo, né? Você está colocando na mão do diabo a sua vitória. Então, não adianta, que com Deus não vai funcionar essa carinha de triste, tá? Carinha de vítima. Não adianta. Então, a mesma coisa, isso que eu falei, você cantar para Deus, com que intenção, né? Eu quero me divertir, eu quero passar esse dia de tédio que eu tô vivendo, né? Me divertindo num show gospel. Já que eu não posso ir numa festa do mundo, eu vou num show gospel, né? E ali você vai ser para Deus como um mundano, porque você não tá indo com temor e tremor, né? Adorar a Deus. Isso que aconteceu aqui essa madrugada. Brincamos numa hora séria, uma hora de oração, uma hora de busca. Eu poderia até louvar a Deus, mas com sentimento. Mas não, eu estava preocupada, né? Se eu estava, né, estava afinada, né? Se minha voz estava saindo legal, né? Aí gravava e depois ouvia como é que ficou, né? Isso era uma brincadeira, você vai me desculpar. Foi uma brincadeira. Eu reconheço isso. Eu entristeci o coração de Deus, né? Foi divertido, né? Mas foi uma brincadeira, numa hora séria. Então não é que é errado você se divertir, você cantar, não. Mas não faça isso num momento que era para adorar o Senhor. Não importa se você é afinado, se você não é afinado. Cante com o coração puro diante de Deus. Adore a Deus. Por isso que o Salmo ele deixa bem claro, né? Cante hinos a Deus, o Senhor, né? Todos os moradores da terra, são todos, ele não tá falando o afinado e o desafinado, não canta não, que vai me irritar. Só canta os afinados, não. Ele tá falando todos. O cantar aqui é um coração, né? Um coração agradecido, alegre, né? Adorem o Senhor com alegria. E venham cantando até a sua presença. Gente, se você não tem essa alegria, tá? Também não seja hipócrita. Você tá triste, você na verdade não tem coragem de falar para Deus o que você sente, porque se você falar, né, vai bater beiço. Então você sabe que isso é pecado, que você vai reclamar, que você vai querer botar a culpa em Deus, que ele tá demorando com a sua promessa, que você não tá suportando mais, que você não aguenta cantar mais para ele, né? E aí você faz isso. Você precisa até mudar o ritmo da sua música, para que você consiga dançar, rir, se divertir, mas lá no fundo, essa alegria não é sincera, é hipócrita, né? E além de tudo, é uma pessoa super egoísta, né? Se você não estiver se divertindo, que ninguém se divirta. É proibido. Mas esse camarada, não é meu amigo, porque eu estou super triste, ele tá me vendo aqui nessa festa com essa cara, com essa tromba, e ele em nenhum momento vai perguntar o que tá acontecendo. Poxa, você quer mesmo estragar a festa do seu amigo? Né? Você foi só para ver se aquele ou aquela pessoa ou aquele pastor é seu amigo?
né? Você foi para destruir a alegria dos outros. Então você é um ser muito egoísta. Então é isso que você tem que ver. Você está errado, que você está indo em lugares que você não está pronto para ver ninguém se divertir, ninguém se alegrar e ainda quer cobrar isso das pessoas próximas a você. Então você é um chato de galocha, só que você não consegue enxergar isso. Aí você acha que aquela pessoa não é sua amiga, não é sua parceira, porque não foi saber o que aconteceu, por que você, né, tá desse jeito, olha, mas tá todo mundo se divertindo. Poxa, você quer mesmo que a pessoa pare, né? O tempo que ela tá ali adorando a Deus, se divertindo, ela está bem, para ficar do seu lado o tempo todo naquela festa? Você acha mesmo que você tem direito de estragar a alegria de outra pessoa? Né? Porque Deus chama a gente para chorar com os que choram e alegrar-se com quem se alegra. Se você não consegue fazer isso, você é egoísta. Egoísta. E um peso, um fardo, né? Uma mala sem alça no dia de chuva, tá? Uma mala sem alça. Ninguém suporta a sua presença. Você vai afastar todo mundo mesmo. Ninguém vai aguentar a sua companhia, né? E aí você vai achar que as pessoas que estão erradas, que as pessoas, né, não tá respeitando o seu tempo, o seu luto. Não, é você que está no lugar errado, na hora que você devia estar adorando Deus no seu quarto, tá? E até no seu quarto pode dar ruim. Olha o meu caso aí, né? Querendo enrolar, fazer num karaokê na hora de uma vigília séria. Na hora de orar, mas aí fui na cabeça da filha, né? Ai, mãe, vamos cantar o salmo, não sei o quê. Deus vai amar. Falei, vamos cantar. Aí essa 1 hora foi ladeira abaixo. Porque todo mundo ria, se divertia. Gente, é uma vigília. Era para orar, para estar de joelho, clamando, chorando diante de Deus. Enchendo a taça de oração. Não foi para isso que eu tô fazendo, não foi para isso que eu fiz uma vigília, mas acabou, né, caindo nessa esparrela aí. Mas aí vamos voltar aqui, aí vamos ler o 3, né, o versículo 3, né? Lembre que o Senhor é Deus, Ele nos fez e nós somos dele, somos o seu povo e seu rebanho, né? Então você adorar, agradecer que você está respirando, você tem tempo de se arrepender, você pode, né, tá intercedendo pelos seus, pela sua família, tudo, né, tem como retroceder, né? Errou, né? Eu até costumo dizer que a vida é igual um celular, travou, reinicia, volta, né? Busque a face de Deus, peça perdão, né? Falou, ó, entre pelos portões do templo com ações de graça, entre nos seus pátios com louvor. Então, quando você vai ao templo, tá? Não importa se a música te agrada, se o ritmo te agrada, se você está triste ou não, a alegria, tá? É de você ter a misericórdia de Deus. Você tem que se alegrar. Por isso que ele fala, entre pelos portões. Não, aí ele fala aqui, né, no 3, ó. Lembre-se que o Senhor é Deus, tá? Que ele é Deus. Ele é soberano na sua vida. Ele que determina, ele que dita a regra, tá? Ele nos fez e nós somos dele. Somos o seu povo e o seu rebanho. Então, é para isso que é por isso que você tem que adorar o Senhor. Por isso que no versículo 4, entre, olha, pelos portões do templo com ações de graça, agradecidos, né? Entre nos seus pátios com louvor. Louve a Deus e sejam agradecidos a Ele, pois o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre e a sua fidelidade não tem fim. Então, ter esse agradecimento, né? Chegar diante de Deus agradecido por você tá tendo a misericórdia, né? Deus está derramando graça sobre a sua vida, você está, né, podendo ser chamado de filho do Senhor, porque você está sendo tratado, peneirado. São poucos mesmo, tá? Que Deus passa pela peneira. São os eleitos mesmo, são aquelas pessoas que Deus quer realmente usar no reino. Tá? Então se sinta privilegiado de estar levando chicotada, de estar levando pescoção. Glorifique o Senhor.
Amém? Então, eu gostaria, assim, de passar, né, essa experiência. Essa experiência eu sei que não é fácil. Não é fácil, muitas vezes, você está passando pela moedura, você está sendo esfolado vivo ali e ver outras pessoas, ou até um vizinho, né, colocando uma música, fazendo uma festa, tudo irrita. Mas vai ter que trabalhar isso aí. Porque Deus não se agrada que você, né, bata a porta, sabe? Comece a falar alto para as pessoas ouvirem que você está insatisfeito, que você perdeu alguém que você ama, né? Ou que você está doente. As pessoas não têm culpa, tá? Não tem culpa. Então é muito importante, se você não estiver pronto, tá? Você não, é tão bonito uma pessoa que muitas vezes ela tá até vivendo uma enfermidade, mas quando alguém vai visitá-la, né? Vai naquele leito hospitalar, a pessoa pensa que vai encontrar um moribundo, uma pessoa assim chata, né? Uma pessoa batendo beiço. Não, ela vai lá e encontra uma pessoa que vai dar mais força do que recebe força. Eu sei, né, como isso é legal, você chegar perto de uma pessoa enferma, muitas vezes até para a morte, e você fala, gente, eu saí de lá melhor do que eu entrei, eu achei que eu não sabia com que cara que eu ia ver aquela pessoa, né, o que eu ia falar para ela, e quando eu vi, ela que me deu uma lição de moral, ela que me trouxe força, né, ela que me animou, né? E logo depois aquela pessoa até se vai. Então, é isso que Deus quer de você. Não importa o que você esteja passando. Adore a Deus com a sua vida. Glorifique a Deus com a sua vida. Seja agradecido, né? Enquanto a gente está vivo, a gente tem sempre que agradecer, né? Então Deus, lá em Jeremias 29, versículo 11, né? Fala, ó, sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Aí você pode chegar para mim e falar, mas missionária, eu estou com um câncer terminal, eu estou morrendo. Até isso, Deus tem essa resposta. Quando ele fala de um futuro, ele está falando de uma Jerusalém Santa. Ele está falando de um lugar que não existe choro, não existe morte, não existe tristeza, né? Só existe alegria, não existe velhice. Quando Deus fala de um futuro, ele não está falando só nesse mundo medíocre que nós vivemos. Ele sempre fala de um futuro, de uma eternidade com ele. Então não importa o que você está passando, você vai sempre ter uma esperança. Por isso que Paulo falava, viver é Cristo e morrer é lucro. Se não fosse lucro, Paulo não falaria isso, né? Que ele guardou, que ele batalhou, né? Que ele lutou e permaneceu na fé, guardou a fé. E logo depois ele morre. Porque ele falou assim, eu consegui completar a carreira, eu consegui chegar até o fim da minha missão e guardar a fé. Agora, você no final da sua carreira, você está perdendo a fé, né? Paulo falou isso antes dele morrer. Então, quer dizer, quando ele fala viver é Cristo, morrer é lucro, porque morrer é lucro mesmo, gente. Deu uma paradinha que eu quero ler Tiago 4, tá? Aí vamos ler do 13, que aí vai dar uma explicação melhor do que eu tô falando, né? Que eu tava falando de futuro, né? Que as pessoas muitas vezes, existem pessoas que a gente, né, fica até assim, vai visitar e toma aquele susto, que você pensa assim, misericórdia, o que eu vou falar para essa pessoa que tá morrendo, né? Então você fica sem o que falar, como, né, chegar e ver que a pessoa está morrendo e você não tem o que falar. Muitas vezes aquela pessoa ela só tem esperança para essa vida. Então é complicado você fortalecer uma pessoa que ela só tem esperança para essa vida, né? É claro que nós precisamos nos preparar para fortalecer, né, para chegar diante de um leito de um moribundo, de uma pessoa que está morrendo e poder falar para ela, filho, aqui todos nós vamos morrer, tá? Todos. Geralmente eu até costumo dizer, quem vive 300 anos é uma tartaruga africana, que eu li sobre uma tartaruga africana, eu falei, misericórdia, vive 300 anos essa tartaruga? E aí, né, eu me perguntei, falei, meu Deus, isso nessa época eu não conhecia Deus, né?
Aí eu falei, meu Deus, por que uma tartaruga africana vive 300 anos e um ser humano vive 80, 90? Se passar disso é enfado, é cansaço. Eu me questionei. E depois que eu conheci a Deus, eu falei, é porque a tartaruga, ela não tem uma vida eterna. É por isso. Então aí aquilo me deu, sabe, me consolou. Que eu falei, então eu sou especial. Né? Nós somos escolhidos para ter uma eternidade com Cristo, não foi a tartaruga, né? Então aí a gente entende, poxa, legal, ela vive 300 anos, glória a Deus, mas eu, né, realmente eu tenho uma vida eterna, então não se compara, tá, a uma tartaruga. Então eu tô falando isso porque muitas vezes a pessoa ela não entende por que tá findando os dias dela, né? Por que ela morreu tão precocemente, tão nova, com tantas coisas para fazer? Só que nós temos que estar preparado, tá? Não só para o dia mal, esse dia mal quando nos atingir, quando nos alcançar, como também para ajudar outras pessoas que estão passando por isso, né? Que não tá conseguindo ver Jesus Cristo naquela situação. Então, por isso que eu falei que ela é o que mesmo, gente? Tiago, né? Tiago 4,13, que fala o futuro a Deus pertence, né? Então, a gente tem que dar força e mostrar para aquela pessoa que existe um futuro além desse mundinho aqui, tá bom? Aí fala, agora escutem, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e ali ficaremos 1 ano fazendo negócios e ganhando muito dinheiro. Vocês não sabem como será a sua vida amanhã, pois vocês são como uma neblina passageira que aparece por algum tempo e logo depois desaparece. O que vocês deveriam dizer é isso: se Deus quiser, estaremos vivos e faremos isso ou aquilo. Porém, vocês são orgulhosos e vivem se gabando. Todo esse orgulho é mau. Portanto, comete pecado a pessoa que sabe fazer o bem e não faz. Tá? Então é assim que nós temos que pensar. A pessoa que sabe, né, o que deve falar, sabe como deve agir, mas não faz, né? Então é isso que Deus está cobrando, porque isso é orgulho, isso é um orgulho tremendo, né? Você primeiramente está passando por uma situação complicada, tá? Muitas vezes não é para morte, mas é por um tempo que você não desconhece, né? Pela soberania de Deus, pelo tempo que Deus vai te lapidar, nós não sabemos. Mas esse tempo é muito importante você viver um de cada vez, glorificando a Deus e mostrando para aquela pessoa que não conhece a Deus como é a sua vida na prova. Para aquela pessoa olha e fala, misericórdia, olha o que essa pessoa tá passando. Não é fácil não, né? Tem mães aí, né? Eu até tive notícia de uma mãe, né, da minha família, que tá com uma filha com câncer. Imagina que tristeza, né? E tá lutando, né? A filha dela tá lutando contra um câncer. Então você vê uma filha que você ama aos 30 e poucos anos com câncer, né, terminal. Imagina para uma mãe, né? Como ela pode, né, olhar para aquela situação e rir e se alegrar. Não é fácil não, gente. A gente fica sem saber o que falar, né, para aquela pessoa. Você fica assim, meu Deus, eu sou mãe, eu não sei se eu suportaria isso 1000 vezes, né? Eu tivesse com essa doença terminal, eu tivesse passando por essa luta, mas nunca a minha filha. Mas a gente não sabe os propósitos de Deus. Por isso que eu tô falando, a nossa vida não é só aqui. A nossa vida é além disso, né? É uma eternidade com Cristo Jesus. Temos que estar preparado para todo o vendaval, tá? E glorificar a Deus naquilo ali, tá? Que somente Deus sabe o porquê. Eu parei um pouquinho para abrir aqui o Apocalipse 21, que fala do novo céu, tá? E a nova terra. Vamos ler um pouquinho para a gente finalizar, ó. Então vi um novo céu, uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar sumiu. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu.
Ela vinha de Deus, enfeitada e preparada, vestida como uma noiva que vai se encontrar com o noivo. Ouviu uma voz forte que vinha do trono, a qual disse: agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles e eles serão os povos dele. O próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Olha só a Nova Jerusalém aí. Olha só. Ele vai enxugar dos seus olhos, tá? Toda lágrima, não vai haver mais morte, porque Deus, ele fala que eu não sou Deus dos mortos, eu sou Deus dos vivos. Então não existe morto para Deus, só existe para você. Você vai ficar com saudade daquela pessoa que partiu, mas logo, logo você vai se encontrar, vai estar com essa pessoa. Então, tem que lutar até a morte, igual Paulo fala, viver é Cristo, morrer é lucro, porque você vai estar com os seus. Então nós temos que, lutar, orar, buscar pelas vidas dessas pessoas que estão vivas. Não existe purgatório, gente, não existe como salvar a alma de uma pessoa que se foi. Vamos trabalhar enquanto nós estamos aqui nessa terra, para lutar pelos nossos filhos, nossos primos, nossos sobrinhos, nossos vizinhos, nossos irmãos, nossos pais, nossos maridos ou nossas esposas. Vamos lutar, porque agora é hora de você buscar. Depois que partir, não adianta mais você chorar no leito de ninguém. Porque aquela pessoa, por isso que Deus fala que o irmão é aquele na fé. Esses são seus verdadeiros irmãos. Lá em Mateus, capítulo 10, do 34 em diante, deixa bem claro, que você não adianta idolatrar ninguém. Se essa pessoa não quer servir a Deus, não adianta. Não adianta, você vai orar, enquanto você estiver vivo, você vai estar buscando por aquele parente. Mas não passe ninguém na frente de Deus. Não deixe a sua comunhão com Deus. Não deixe de cantarolar para Deus. Não deixe de adorar a Deus. Não deixe. Porque muitas vezes alguém está muito doente. Eu estou muito triste. Não. Tá? Deus respeita seu tempo de tristeza, mas não permaneça nessa tristeza, tá? Ser triste é uma coisa, estar triste é outra. Você tá passando por uma tristeza, por um luto, mas você não pode permanecer nele, que aí Deus vai te chamar de idólatra e você pode perder, tá? A comunhão com Deus. E aí você coloca peso, é isso que eu tô falando, em todo mundo que tá perto de você, tá? Você começa a cuspir vespa. Todo mundo que está na tua frente. Não, porque todo mundo tem que entender o meu sofrimento. Não, todo mundo tem que respeitar o seu sofrimento. Mas a partir da hora que você não faça ninguém sofrer, que você não faça ninguém carregar esse fardo junto com você. Porque é um fardo de idolatria. Quer ver? Eu até estou lendo aqui, mas eu vou ler Mateus 10, 34, que eu gosto muito de ler. Sempre que eu tenho oportunidade, eu gosto de ler para a gente lembrar. O Mateus 10, 34, vamos ler um pedacinho, ó. E fala assim, não pense que eu vim trazer paz ao mundo. Não vim trazer a paz, mas a espada, tá? Então é uma guerra constante. A partir da hora que você tá na luz, você vai guerrear contra as pessoas que estão nas trevas. Existe, a sua briga não é contra a carne, nem contra o sangue. Lá em Efésios 6, fala do 10 em diante. Então você vai ter uma luta constante, porque você vai lutar contra demônios, E aí ele fala aqui, não vim trazer a paz, mas a espada. Então vai haver uma luta, porque a luz, ela vai incomodar as trevas, com certeza, tá? A partir da hora que você tá buscando a Deus, sua parentela vai começar a se levantar contra você. Aí fala aqui, eu vim para pôr os filhos contra os pais, as filhas contra as filhas... Onde eu tô, gente? Eu vim para pôr os filhos contra os pais, as filhas contra as mães e as noras contra as sogras. E assim os piores inimigos de uma pessoa serão seus próprios parentes. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que ama a mim não merece ser o meu seguidor, tá? Ponto. Quem ama o seu filho, a sua filha mais do que ama a mim não merece ser o meu seguidor. Não serve para ser o meu seguidor quem não estiver pronto para morrer
como eu vou morrer e me acompanhar. Quem procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo, porque é meu seguidor, terá a vida verdadeira. Não é fácil ouvir isso? Não, não é. Porque você, a partir da hora que você pensa, poxa, mas eu tenho que estar do lado da minha filha, eu tenho que estar a partir da hora que você não passa ela na frente do Senhor, tá? Então aquilo tá te entristecendo, tá? Né, você tá perdendo a comunhão, porque aí você tá idolatrando mais aquele marido, aquele parente, aquela mãe, tá? Enfim, aí tá, né, eu falei, né, ele enxugará dos seus olhos, né, aí eu tô em Apocalipse 21:4. Ele enxugará dos olhos deles toda a lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Aquele que estava sentado no trono disse: agora faço novas todas as coisas. E também me disse: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras, merecem confiança. E continuou: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede darei água para beber de graça da fonte da água da vida. Aqueles que conseguirem a vitória receberão de mim este presente. Eu serei o Deus deles e eles serão os meus filhos. Mas os covardes, os traidores, os que cometem pecados nojentos, os assassinos, os imorais, os que praticam a feitiçaria, os que adoram ídolos, adoram ídolos, e todos os mentirosos. O lugar dessas pessoas é o lago onde queimam o fogo e o enxofre, que é a segunda morte, tá? Aí você continuar lendo, você vai ver sobre a Nova Jerusalém. Então, aí depois vocês continuam lendo aí, tá? Que aí vocês vão ver melhor. Até Neemias, lá no capítulo 11, eu acho, versículo 1, fala das tribos, né? Parece que não, mas você vê que os profetas, né, já tinham falado sobre a Nova Jerusalém. Nem eles sabiam o que eles estavam falando, né? Mas já houve uma separação. Então existe essa cidade santa nos esperando. Porque Deus fala que o reino dele não é nesse mundo, gente. Não adianta, você pode ter uma vida próspera, abençoada, mas você vai morrer, essa é uma verdade. Quer ver? Lá em João, onde que eu tô? 18, tá? Fala aqui, 36. Quer ver? Vamos lá. Fala assim, Jesus respondeu, né? Ele responde a Pilatos, né? Aos sacerdotes. Olha o que ele fala, o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus seguidores lutariam para não deixar que eu fosse entregue aos líderes judeus. Mas o fato é que o meu reino não é deste mundo, tá? Então é interessante, né? Ele é o rei dos reis, né? Mas ele não é desse reino, ele não é desse mundo. O mundo jaz no poder de Satanás, do maligno, tá bom? Então vamos buscar entrar nessa Jerusalém Santa e fazer com que as pessoas também entrem, principalmente os da nossa casa, da nossa família, né? Para que essas pessoas se arrependam e entendam que o tempo aqui voa. Não tem como, você pode ser a pessoa mais próspera desse mundo, ter muita saúde, um dia você vai morrer. Nada que você possa fazer, nem o melhor plano de saúde que você tenha, vai fazer você a cumprir seus dias aqui na Terra. Não se iluda com o seu dinheiro, não se iluda com os remédios, com os médicos, tá? Que nenhuma ciência, tá? Pode pode fazer você viver mais do que quando Deus bateu o martelo e falou: agora é seu dia, tá? Agora eu estou te chamando. Ninguém vai poder mudar isso, tá? É Deus que designa o dia do seu nascimento e da sua morte. Amém, gente? Vamos finalizar com Romanos 15, tá? Vou ler. Fala assim, portanto, versículo 7. Portanto, aceite uns aos outros para a glória de Deus, assim como Cristo aceitou vocês. Pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos judeus, a fim de mostrar que Deus é fiel, para fazer com que se cumprisse as promessas feitas por Deus aos patriarcas.
E para fazer com que os não-judeus louvassem a Deus pela sua bondade, como diz as Escrituras Sagradas, né? O que Deus determinou, né? Aí ele fala, ó, por isso eu te louvarei entre os que não são judeus e cantarei louvores a ti. Então a gente volta para a alegria da salvação. Você tem que ter essa alegria, independente das circunstâncias da sua vida, tá? Você tem, porque mesmo que você não seja descendência de Abraão, vamos colocar, mas eu sou descendência de Ismael, não é? Eu sou filho de Agar. Gente, esquece isso, tá? Não importa se você é filho da promessa, se você é filho de Agar, se você é estrangeiro, não interessa. Deus, ele não veio só para os judeus, tá? Quando Jesus, ele veio, morreu na cruz, foi para salvar todos. Não existe mais esse negócio de descendência, tá? Não existe, tá? Lá em Mateus capítulo 3, João Batista falou que até dessa pedra Deus pode fazer suscitar a descendência de Abraão. Então pare de julgar aquela pessoa. Isso aí só sabe rir da minha cara. Eu tô passando pelo vale, olha só, ele tá se divertindo, né? Você começa a invejar o ímpio, invejar o pecador, né? Você quer ter aquela vida, você acha que se você para que foi conhecer Jesus tão novo? Olha, eu tô sofrendo. Gente, você tem que glorificar a Deus porque você vai ter uma vida eterna com Cristo. Aquela pessoa é vítima do diabo. Aquela pessoa é marionete do diabo. Você tem que estar orando, buscando, mesmo que você esteja passando pelo vale da morte. Você tem que entender que você tem um privilégio da salvação. E aquela pessoa nem conhece a Deus, tá? É marionete do diabo. Tá? Então nós não devemos invejar o ímpio, o pecador, não devemos, né? Aí ele fala aqui, vamos continuar no Romanos 15, versículo 10, ó. Elas dizem também, vocês que não são judeus, alegre-se com o povo escolhido de Deus, né? Olha só. E dizem ainda, todos que não são judeus, louvem o Senhor, que todos os povos os louvem, né? E também Isaías diz, virá um descendente do rei Davi, que é Jesus, tá? Filho de Jessé. Ele aparecerá para governar os que não são judeus e eles terão esperança nele. Então hoje Deus veio para todos, mas tem pessoas que não vão aceitar. Então você também não pode enfiar Jesus a goela abaixo daquela pessoa. Você tem que fazer sua vigília, você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que buscar, tá? Aí fala, que Deus que nos dá essa esperança encha vocês de alegria e de paz. Olha só, você tem alegria em Jesus, você tem paz em Jesus, por meio da fé que vocês têm nele, a fim de que a esperança de vocês aumente pelo poder do Espírito Santo. Quanto é de fé em fé, de glória em glória, quanto mais você confiar, mais você se alegrar, independente da circunstância da tua vida, mais você vai ser exemplo até para as pessoas que elas ainda não teve esse chamado, né? Que muitos serão chamados, poucos os escolhidos. Então, isso aí, todos vão ser chamados, mas nem todo mundo vai ser escolhido. Então, é o livre-arbítrio, apesar dessa palavra livre-arbítrio não existir na Bíblia, mas é o livre-arbítrio. Você escolhe a bênção ou a maldição. Lá em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15, ou 15, 30, eu faço uma confusão, mas é por aí. É um desses dois aí. Então, você escolhe a bênção ou a maldição. Só tem dois caminhos. E esses dois caminhos você é que escolhe. Deus não vai escolher para você. A partir da hora que você escolher o caminho da bênção, seu nome vai ser escrito com o sangue do Cordeiro no livro da vida. Mas se você também sair desse caminho, vai ser apagado, porque você apagou. Não foi Jesus que apagou seu nome, foi você quem apagou, né? É o livre arbítrio, é a sua decisão de escolha. Você decidiu escolher o caminho da maldição, né? Então vamos buscar Deus, tá? Porque Deus, ele enxerta quem ele quiser na oliveira, tá? Muitas vezes você se acha, né? Você se gaba, e aquele lá vai pro inferno. E muitas vezes você é quem vai. Porque Deus vai pegar aquele lá que não conhece a Deus e vai enxertar na oliveira. E você vai ser arrancado e vai apodrecer, tá? Porque é o Espírito Santo de Deus quem decide. Quem der fruto, fica. Quem não der fruto, vai ser cortado e lançado no fogo. O que você está fazendo da tua vida? Quem você está salvando, né? Você abriu para pregar para alguém, né?
que está numa fase terminal, você falou da Jerusalém Santa, você falou da eternidade, você falou que a vida não é só aqui, você conseguiu abrir tua boca, você simplesmente, né, ficou entalado com essa verdade, como se a salvação fosse só para você. O crente que não se preocupa com a salvação de outra pessoa, como é que ele vai ser salvo? É um ser egoísta, ele não prega Jesus para ninguém. Como, gente? Se Jesus fala, né, que o que está no seu coração sai pela boca, você não consegue ficar no boca. É automático. Você precisa, você necessita jorrar essa água. Você necessita falar de Jesus. Aí você não consegue. Além de não conseguir, muitas vezes, não glorifica a Deus com a sua vida. Faz, né, o não judeu olhar para você e falar assim, cruz credo, aquilo ali é crente, camarada vive da escuta, vive reclamando da vida. Né? Acho que todo mundo tem que estar sofrendo junto com ele, passando pelo vale com ele. Misericórdia, isso não é a carta viva de Cristo, tá? Então, gente, fica com essa verdade aí, é o que saiu, é o que Deus ministrou, né? E glória a Deus por isso. Deus abençoe, tá? Até semana que vem, se assim Deus permitir, né? Porque Ele é quem permite, né? Nem a gente sabe se a gente vai estar aqui semana que vem. Mas se estiver, glória a Deus por isso, vamos continuar ganhando alma pro Senhor aí, tá? E quem for receber o áudio, porque eu tô entregando mais em áudio por causa dos grupos, né? Aí vocês compartilham e eu tô aqui me apresentando. Eu sou a missionária Leila Lima. Aí você coloca lá no Google, missionária Leila Lima, você já vai pro canal. Ou então escreve, leilalima.com, tá? Porque aí também tem a cantora Leila Lima, as pessoas, né, pode confundir. Tanto faz aí. Aí vocês vão estar, né, com as mensagens antigas lá, tá bom? Deus abençoe e até semana que vem. Beijo.